Wexler tinha um objetivo: encontrar a causa genética de tamanho sofrimento. E para conseguir isso, ela precisava descobrir como a doença era transmitida de uma geração para outra. E então começou uma fase de pesquisas minuciosas. Wexler e sua equipe tornaram-se historiadores de árvores genealógicas, rastreando as relações familiares de 10.000 pessoas e mapeando esses dados entre os casos da doença. Quando começamos, fizemos uma imensa árvore genealógica com pequenas fotos das pessoas para sabermos quem era quem. Colamos as fotos na árvore genealógica e depois colamos cada árvore num mapa de onde as famílias estavam morando, para ficarem perto dos parentes mais próximos. Junto com essas informações humanas, eles colocaram os dados genéticos. A equipe de Wexler fez biópsias da pele e colheu amostras de sangue das pessoas que entrevistava. Começamos a dizer que queríamos encontrar a cura para a doença de São Vito e que eles eram o melhor povo do mundo para nos ajudar nessa busca. Simplesmente por observar o povo de Barranquitas, a equipe de Wexler aprendeu muito sobre o modo como a doença se manifestava. Nós elaboramos alguns exames que analisavam primeiro o movimento dos olhos, fazendo a pessoa olhar de um lado para o outro. Tínhamos tiras de pano com listras coloridas que passávamos diante dos olhos da pessoa. Nós criamos o mesmo efeito de quando você está num trem, vê as árvores passarem e sente seus olhos se mexerem. Induzimos isso, pois essa função fica mais lenta de modo anormal nos primeiros estágios da doença de São Vito. Depois a pessoa esticava os braços para analisarmos aquilo que é chamado de coordenação motora fina, que é bater um dedo no outro e fazer assim com as mãos. Chamávamos de arepas. Falávamos para as pessoas, vamos fazer arepas. É um bolinho de milho que eles fazem muito lá e é feito assim. Outros exames neurológicos foram feitos com quadros e pinos e com a movimentação de figuras no computador. Pelo fato da doença ser dominante e transmitida dentro das famílias, a equipe determinou que a doença era causada por apenas um gene mutante. É quase inconcebível pensar que todo o nosso destino pode estar determinado por uma alteração incrivelmente minúscula em um único gene dentre tantos bilhões de genes que temos no corpo. Mas encontrar esse gene não ia ser nada fácil. Wexler precisava de ajuda, e esse hospital ofereceu isso, o Massachusetts General, em Boston. Era aqui que iria acontecer um dos grandes avanços da genética. Um avanço que faria Nancy Wexler compreender por completo as implicações do trabalho de toda a sua vida. Foi para um laboratório como este do Hospital Massachusetts General que a caçadora de genes Nancy Wexler trouxe todas as amostras de DNA de Barranquitas. As descobertas feitas aqui poderiam determinar o destino de milhares de pessoas que estavam sofrendo, não só em Barranquitas, mas no mundo todo. A escala dessa pesquisa era microscópica e ao mesmo tempo monumental, pois o gene causador da doença de São Vito estava escondido em algum lugar, dentre os trilhões de minúsculas células que constituem o corpo humano. Cada célula humana contém um mapa genético completo que define o funcionamento do nosso corpo. Nós herdamos esse mapa de nossos pais. 23 pares de cromossomos. Dentro de cada cromossomo, há milhares de genes, minúsculas fábricas de substâncias químicas que produzem açúcares e proteínas em combinações únicas. O gene da doença de São Vito estava em apenas um cromossomo. Se você pegar um único genoma de todas as pessoas do planeta, todos eles juntos teriam o tamanho de um fio de cabelo do planeta inteiro. Nós achamos que a China tem muita gente, mas podemos colocar o planeta todo aqui, pois o DNA é muito pequeno.
Procurar uma agulha num palheiro é uma metáfora errada nesse caso. É como procurar um fiapo de feno específico em todo o palheiro. E entra em cena outro membro essencial na equipe de Wexler, o biólogo molecular David Hausman. Hausman teve uma ideia, uma tática de rastreamento do gene da doença que na época era quase revolucionária. Algumas pessoas disseram que poderia demorar 50 anos para encontrarem o gene mutante. Outros aconselharam que tivéssemos cautela e esperássemos até que surgissem técnicas mais aprimoradas de mapeamento genético. Mas, no fim das contas, essas pessoas estavam erradas. As pessoas achavam que isso não iria dar certo em curto prazo, mas deu, e eu acho que teve um grande impacto na comunidade científica. As pessoas perceberam que era possível. Hausman percebeu que ao rastrear o gene da doença de São Vito, os próprios genes poderiam oferecer sinais. Os cientistas denominam esses sinais de marcadores, que são configurações químicas que se repetem ao longo do cromossomo e definem os contornos de cada gene. É revelada uma série de configurações, e cada pessoa tem uma. E eu pergunto, será que essas configurações são iguais na transmissão da doença pela família de uma geração para outra? Você olha e vê como a doença passa do avô para a filha, para o neto, para a avó, para o filho, para a neta. Será que as configurações são iguais? Encontrar o marcador que fosse igual ao da doença das pessoas de Barranquita era o primeiro grande passo na batalha contra a doença de São Vito. O marcador faz uma grande diferença. Se você estiver procurando um criminoso e procurar em todo o planeta, vai ser muito difícil de você achar. Mas se você souber que ele está em determinado lugar, em determinado bairro, você até precisará bater de porta em porta atrás dele, mas poderá encontrá-lo, pois já sabe onde o criminoso mora. Na 12ª tentativa, em 1983, a equipe de Hausman encontrou o marcador que procurava. Ele estava no 4º cromossomo. Mal acreditando que haviam tido tamanha sorte, testaram amostras de outras famílias e encontraram o mesmo marcador no mesmo lugar. Hausman tirara a sorte grande. Foi realmente um momento incrível, no dia em que a névoa se dissipou e por trás dessa névoa, nosso gene que procurávamos surgiu e pela primeira vez ficávamos frente a frente com ele. Foi um momento em que pudemos virar a página e passar do estágio de verificar o que há de errado para acharmos a cura. A descoberta do marcador serviu de alerta para a comunidade científica. Os pesquisadores começaram a se unir à causa de Wexler. A própria Wexler mal conseguia controlar a emoção. Nós conseguimos localizar o gene em 3 anos. Foi uma coisa realmente maravilhosa, esplêndida, bárbara. Sabe, não existem palavras para descrever o que é isso.